Olá pessoal, eu sou Josiane Scheffer e hoje no Fala Rica eu vou apresentar para vocês o nosso convidado, o Cleiton Abraão Ataide. Obrigado pessoal pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo sobre um pouco da minha vida e poder contribuir aí com Fala Rica. E não só da vida, né? Um pouco da história que você está mudando na construção de Três Lagoas, né? É isso aí. Pessoal, meu nome é Niego Farias, Josiane Scheffer, Cleiton Ataide. Esse é o primeiro Fala Rica e a gente vai começar com tudo. Vamos lá, deixa eu contar um pouco para vocês quem é o Cleiton. Cleiton tem 43 anos, é casado, pai de 3 filhos, empresário, graduado em administração de empresas e negócios imobiliários e nascido aqui em Três Lagoas. É isso aí. Cleiton, conta um pouquinho da sua história para nós. Como que você surgiu na construção? Todo mundo te conhece pela autoescola, né? É. Mas fala um pouquinho da sua história aqui de Três Lagoas, por favor. Eu já estou na autoescola já há 20 anos, né? E através da autoescola eu fiquei pensando como que eu faria a minha aposentadoria do futuro, né? Comecei na construção para programar minha aposentadoria. Então foi através dela, né, que surgiu a questão da construção civil. Só que a construção civil eu estou mais ou menos uns 15 anos nela. Faz 15 anos que você constrói na Três Lagoas. Sim. E a gente acredita, eu também construo, acho que as pessoas conhecem, né, que a gente tem a JN Imóveis e a Mago Engenharia. E eu tentei me aposentar também, só que eu não consegui até hoje. Acho que tem mais uns 15 anos para nos aposentar. Não é fácil, né? E na realidade, assim, eu comecei com o projeto de aposentadoria, eu comprei algumas kitnets. E devido a essa compra, eu vi a necessidade de não comprar mais de terceiro e construir as minhas próprias casas de aluguel. Então você começou como um investidor de locação. Isso. Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. Aí eu comprei o primeiro conjunto de kitnets, né? E aí eu percebi que era muito mais vantajoso eu construir. Por quê? Quando você compra, você não sabe como que foi construído, né? E como eu sou bem criterioso, eu sou uma pessoa assim que procura sempre fazer o melhor, então eu percebi algumas falhas nessa kitnet que eu comprei. Então, a partir dali, eu optei em não comprar mais imóvel pronto, e sim fazer ele do zero. Entendi, mas nesse momento da decisão da construção, você realmente partiu porque você entendeu que isso seria um investimento. Sim. Rentável, que traria ali o que você espera para sua aposentadoria. Sim, é isso aí. Você é filho de corretor de imóveis, né? Sou, meu pai Então vem daí, então vamos lá, vamos um pouquinho para trás. Você sempre trabalhou com pequenos investimentos ou esse realmente foi o primeiro investimento, essa kitnet? Como é isso na sua casa, quando você ainda morava com seus pais? Na realidade, eu fui pai muito novo, né? Então eu tenho uma filha de 24 anos, né? E eu comecei no ramo de autoescola, eu tinha 18 anos. Aí eu montei uma primeira autoescola, aí acabou não dando certo porque era uma sociedade, aí voltei a estaca zero e fui trabalhar para outras pessoas. E aí em 2004, 2005 eu voltei no ramo de autoescola. E aí que surgiu essa questão, porque a gente vê que o empresário, ele não consegue se aposentar pelo INSS, né? Pelo valor, o ritmo que você vai tendo de vida. E aí foi quando eu comecei, depois de mais ou menos uns 5 anos estando com a autoescola, eu comecei a fazer esse investimento, né? Eu falei, eu preciso fazer uma carteira de aluguel, pensando num futuro, diminuir o ritmo, de repente parar, não sei. Então a programação nossa foi essa. Essa estratégia de investimento de locação, de carteira de locação com imóveis de locação, é uma estratégia que várias pessoas utilizam para aposentadoria, né? A gente tem vários clientes, vários amigos que iniciam de pouquinho, vão fazer comprando 1, 2, 3 e ao longo dos anos, quando vê, está com 10 imóveis de locação gerando uma renda passiva, né? Sim. Que o futuro é realmente gerar renda passiva para todos, tá? Nós, empresários e vários profissionais liberais e até pessoas que são CLT, tem que pensar um pouco na sua aposentadoria, porque depender hoje do INSS é complicado, né, Cleiton? E você começou a comprar
Comprou uma, comprou duas, deve ter umas 20 casas já, né, Cleiton, de locação. E depois você partiu para a construção, tá? Isso. Você falou que mudei para construção para construir as minhas casas, minhas kitnets de locação. Uma decisão que foi tomada por vários critérios que você decidiu. Mas hoje você faz mais do que isso, né? Sim. Em 2019, eu percebi que era interessante parar de construir para aluguel naquele momento e começar a construir para vender. Então, em 2019, em junho de 2019, nós começamos a primeira casa no Costa Leste para poder fazer a venda dela. E a partir dali, a gente construiu algumas outras casas de aluguel, mas o forte hoje está na construção de casa para venda. O Cleiton, você já iniciou para imóveis em condomínio? Na verdade, como foi o seu start, né? Para casas à venda hoje, que a gente sabe que é um maior produto seu hoje, são os imóveis para venda. Então, como que se iniciou? Eu lembro de já ter, né, feito alguns negócios com você em casas fora de condomínio também. Então, como você foi diversificando os seus investimentos aí para venda? Na realidade, a primeira casa a gente optou em fazer em condomínio pela troca de ideias que a gente tem com os corretores, né? Porque eu acredito que isso é muito importante, você procurar um corretor de imóveis. Por quê? Porque o corretor, ele está sempre antenado, né? Porque ele ouve o que o cliente quer. E aí, naquele momento, um corretor falou, olha, eu acho que seria legal você construir no Costa Leste, né? O custo-benefício do valor do condomínio, do terreno, na época era muito interessante. Você foi um dos primeiros a construir no condomínio, né? E quando a gente chegou lá já tinha um outro construtor lá, né? Hoje a gente é o maior construtor dentro do Costa Leste. Eu já fiz quantas casas, Cleiton, dentro do condomínio? Acho que mais de 15 no Costa Leste, desde 2019 para cá. Mas depois a gente construiu no Terra de Jupiá, estamos construindo no Village, vamos iniciar no Portal. Então a gente está construindo Vila de Leon. Então a gente está construindo em quase todos os condomínios da cidade. Dos 11 condomínios que temos em Três Lagoas, você já entrou em 5? Sim. 5 condomínios. 5 condomínios. E a meta é entrar em todos? A ideia é... Uma das coisas que eu converso muito aqui, né, enquanto corretora, com os clientes, é essa questão de condomínio, né? Nossa cidade não é uma cidade perigosa, mas você vê muito o crescimento, né, de condomínios aí fechados. E o que você sentiu que tem casas fora de condomínio, né? A gente sabe que ainda você tem alguns produtos fora e a maioria dentro de condomínio. Sobre liquidez, sobre procura, sobre venda, qual que é hoje a sua leitura? Realmente o foco é no médio e alto padrão? Sim. O condomínio, o que eu vejo? Eu moro no condomínio já há mais de 8 anos e eu me apaixonei pelo condomínio, né? Morar em condomínio. Porque como eu nasci aqui e meu pai mora na Paranaíba, a gente teve a oportunidade de brincar na rua, né, fazer molecagem na rua. E hoje está muito mais difícil, né? Pelo número de veículos, essas bicicletas elétricas. Então, se você deixar uma criança hoje brincar na rua, está muito perigoso. E por morar em condomínio, eu acabei optando em construir 90% dos nossos imóveis está dentro de condomínio. E também por causa do perfil, né? Essas fábricas que vieram pessoas de fora, que já têm essa tendência de morar ou em condomínio ou em apartamento. E aí por isso que eu foquei boa parte das nossas casas em condomínio. E o nicho que a gente escolheu fora do condomínio são casas de valores maiores do que a grande maioria faz. Fora do programa Minha Casa Minha Vida, fora né? do programa, isso. Então você hoje na rua, que a gente fala que não é dentro do condomínio, você escolheu entrar numa faixa diferente do Minha Casa Minha Vida. Diferente. E aí você não compete com a grande maioria das empresas locais, né? Sim. E tá dando certo essa estratégia? Tá dando certo. Por que dá certo? Porque a gente, como é uma questão minha de ser bem criterioso, então a mesma estrutura que eu utilizo dentro de um condomínio eu vou fazer fora. E a mesma qualidade do acabamento que for dentro do condomínio eu vou fazer fora. Só que, lógico, são casas menores, né? Alguns detalhes vão ser diferentes do condomínio. Você faz um enquadramento de perfil do imóvel e não um enquadramento de material. Então você tenta manter o mesmo material, a mesma qualidade construtiva, mas dentro de um perfil de um valor agregado um pouco menor. Isso.
Isso é muito legal, né, a gente colocar sobre essa relação, né, essa questão vivência social mesmo do condomínio, né? Um dos pontos que eu coloco, a segurança é em primeiro lugar, a gente, né, entende isso, mas esse vínculo que que é feito, que a gente acaba tendo dentro de um condomínio fechado é muito diferente, né? Sim. Até mesmo nós, né, quando viemos, moramos fora, pouquíssimo tempo, depois já fomos para o condomínio e é difícil sair, né? Depois que você entra. E voltando à questão, né, de estar antenado, o que os corretores falam, né? O Clayton também é nosso cliente e a gente agora está estudando, né, projetos de ampliar aí para outros condomínios, justamente porque hoje a nossa cidade, né, não sei se você deve saber já, nós temos 11 condomínios fechados já atuantes aí, né, construindo, e mais 2 aí para serem, né, já estão em fase de construção, né? Então a gente vai ter aí 13 condomínios fechados, né? E aproveitando esse gancho de toda essa nova tendência que nossa cidade vai ter aí, está tendo de condomínio fechado, eu queria também que você começasse a me contar um pouco e dou uma pausa aqui para falar com os nossos amigos, clientes, ouvintes, tanto para quem quer comprar agora uma casa, mas também para quem quer vender, vocês aí corretores. O Clayton, agora eu vou pedir que converse um pouco conosco. Ele é muito inovador, ele está trazendo uma nova tecnologia aí na parte, né, da construção civil. Então eu gostaria realmente agora que essa conversa aí, a fala rica, fosse um pouco mais específica para que você pudesse me explicar, até para eu entender melhor seu produto, para que eu consiga vender melhor seu produto, você contar um pouco para a gente dessa novidade aí que você está trazendo para nossa cidade. É legal. Só não interrompendo, Clayton, nós também fazemos algumas construções, não tanto quanto você, Clayton, a gente trabalha há 10 anos também no ramo da construção civil aqui na cidade e eu sou aqueles tradicionais, então eu tenho uma certa resistência de fazer mudanças tecnológicas dentro dos imóveis. Isso é uma característica minha e é uma característica de várias pessoas e de vários construtores dentro da nossa cidade e pelo Brasil afora. Então a gente ainda vê construções de bloquinho cerâmico, armadura, concreto, que é o mesmo modelo que se utiliza há 60, 70, 80 anos, tá? Fora do país, já temos várias tecnologias que são atuantes, tá? Quando você vai para os Estados Unidos, você usa o steel frame ou o wood frame, o ICF, que é o que você vai falar aqui, alvenaria estrutural, mas no Brasil ainda não, isso não está difundido. Grandes centros como São Paulo, talvez alguma coisa, mas aqui na nossa região, não. E você trouxe o ICF para Três Lagoas, né? A gente vê aí vários imóveis sendo construídos de isopor, as pessoas falam casa de isopor. Quem está construindo? E aqui a gente trouxe no Fala Rica quem está fazendo essas casas de isopor, que não é isopor, é o ICF. Gente, não né? é isopor. É o ICF. Então, Clayton, explica para nós o que é isso, como foi a ideia de trazer, quais são os benefícios, porque eu estou realmente curioso. Legal. Bom, dentro da construção civil, eu sempre fui vendo quais eram as dificuldades, né? E não é diferente de outros ramos, né? Mão de obra. E para a gente otimizar isso, eu comecei a investir em equipamento. Então hoje a gente tem toda a estrutura para fazer limpeza de terreno, compactação de terreno, transporte de materiais. Então a gente compra hoje em grande quantidade. Mas mesmo assim, eu continuei percebendo que na construção convencional, igual você falou aí de vários anos aí, que ela vem perpetuando, eu comecei a perceber vários problemas, várias patologias. Mão de obra é uma? Mão de obra é uma. É o que eu sempre falo assim, o problema da tecnologia é quem opera ela, não é a tecnologia em si, né? E o que acontece? Eu sempre fui buscando alternativas, comprando equipamentos para facilitar o trabalho do colaborador. E mesmo assim a gente via aquela lentidão, vários defeitos na obra, né? Que eles não cuidam, material esparramado, você acaba perdendo bastante. A sujeira que o sistema convencional produz, né? Muito resíduo. Isso, eu ia perguntar. Sujeira em relação aos resíduos, tá? São as tábuas que ele usa uma vez só, o bloco que ele quebra e joga o resto no chão. Então você tem muito resíduo. E nisso eu pesquisando algumas alternativas, igual você falou, tem o steel frame.
Mas eu me encantei com as formas de EPS. Por quê? Três Lagoas é muito quente. Tava quente essa semana, Cleiton? Muito, né? Três Lagoas foi a cidade mais quente do Brasil na quinta-feira. Então, assim, é muito quente. A questão da velocidade, né? A construção, o que acontece? A gente fala a parte de alvenaria, né? Que é o cara subir bloco por bloco, monta laje e vai até a pratibanda, que é o final, lá onde vai ser o telhado. Então, o sistema de ICF, ele é muito rápido, tá? E com menos pessoas você faz ele. E aquilo foi me apaixonando. Aí eu fui para o Mato Grosso conhecer a empresa, né? A empresa chama iForms. 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 A sede é Cuiabá. Não, a sede é em Sinop. É uma empresa brasileira ou ele trouxe brasileira. É brasileira. Só que um dos donos dela morou fora. Tá, a tecnologia não é brasileira. Não, essa tecnologia ela surgiu em 1968. Ok. Tá? Então ela já é algo antigo nos outros países e já é algo validado, né? Só que assim, existe hoje aqui no Brasil outras empresas que produzem formas também. Mas aí a gente foi pesquisar e acabamos optando pela iForms. Fui conhecer as construções lá em Sinop, né? Eles são bem fortes, assim. São fortes, né? Porque como eles são de lá, eles investiram realmente nessa tecnologia lá para poder mostrar confiança. Eu conheci o sobrado do dono da empresa, um sobrado de 490 metros. Apenas uma coluna. Você que é engenheiro civil, você já pensa, né? Uma coluna só num sobrado. Por que de uma coluna? Por causa da arquitetura. Uhum. Então, se não fosse o desenho que ele tinha escolhido, não precisaria de coluna nenhuma. O Cleiton, e assim, especificando melhor, né, para talvez o Niego, por ser mais técnico, ele consegue visualizar isso, mas aí nossos ouvintes que não têm noção do que é isso e que passam, veem, né, o isopor lá, que, né, como que é, né, o que se coloca, qual que é o que reveste esse isopor, se entrar um pouquinho nessa parte mesmo, dessa questão técnica, o que é isso, né? Não é um isopor, como que segura a casa. O vento não vai derrubar? Não é a casa dos três porquinhos. Não, igual o pessoal fala, né? Então, legal. Assim, é mais para que a gente consiga, né? Não só eu como vendedora, mas o interesse, às vezes, numa possível obra, utilizando essa nova tecnologia, eu acho que é bem legal explicar, assim, de uma forma para a gente, assim como eu, leiga, entender de fato como que é feito essa casa, esse imóvel. Josi, o que acontece? Quando você constrói uma casa, ela fica em pé, né, pelas colunas que ela tem. Né? Então, entre uma coluna e outra, a gente fala que você tem uma parede de vedação, que é onde você sobe com os blocos. No sistema ICF, a casa inteira é de concreto e aço. Não, viu, gente? Então, você tem uma resistência, você tem uma qualidade muito melhor dessa alvenaria. Então as pessoas imaginam o seguinte, é uma casa de isopor? Não, é uma casa de concreto e aço. Então o isopor lá, aquele blocão de EPS que todo mundo enxerga, ele está recheado, na verdade. Ele está recheado. Então acho que esse é o X da questão. O X da questão. Isso. Porque a pessoa passa e só vê o isopor. A casa de isopor. Isso. Mas dentro do isopor, ali você tem concreto. É um exemplo, por exemplo, que a gente tem assim de laje, né? Eu já levei casas que estão sendo finalizadas, aí vem a laje ali embaixo, você vê aquela parte de isopor, a gente fala, mas como assim? A laje é isopor, né? Como que suporta? Então, é mais ou menos isso. Aquele isopor é realmente só para dar a forma. Isso, e o concreto, Só que aí essa forma, além ela receber o concreto e o aço, ela tem outros benefícios. Você já deve ter chegado na sua casa à noite e pôr a mão na parede e ela está quente? Sim. Com esse sistema não existe. Por quê? Porque ele é um isolante térmico. Então não tem essa caloria. Então um exemplo, uma casa de CF você vai ter economia de energia. Porque o seu ar-condicionado não vai ter que trabalhar para tirar a caloria da parede. Porque a parede já vai estar fria, porque ela está fria. O calor de externo. Sim, justamente. Porque vai ter a camada de EPS para fora, são o concreto 4 centímetros, e a camada de EPS dentro. Isso, a forma ela tem 18 centímetros. Total. Então ela tem 4 centímetros de parede
concreto e mais 4 centímetros. Então, de concreto, São 10 centímetros. você tem seções de E 10 onde centímetros. que entra o aço aí para dar? No vão. Porque No as vão formas, inteiro, tá. elas são furadas, né? O seu interior. Então, ela forma pequenas colunas ao longo da sua forma. A forma, ela tem meio metro quadrado, cada forma. Então é Então um ela- bloco relativamente grande. Né? Isso, ela tem 40 centímetros de altura por 1,25 de comprimento. Então, na sua casa, a cada 40 centímetros, você tem uma viga. Tá. E várias colunas ao longo da parede. Transversais, porque ela está toda Isso. concretada. E o que acontece? As pessoas, a vida inteira a gente viu isopor aonde? Numa geladeira, num fogão que chega quando você compra, não é? Na escola, quando você fazia um trabalho. Você quebrava para fazer bolinha, para fazer bagunça na casa da Quebrava sua com mãe. facilidade, não é? Só que esse sistema, ele é um sistema de isopor de alta densidade. Então, para você ter uma ideia... Não é um menino, isopor. Não. Para você ter uma ideia, a parede de 4 centímetros, ela suporta até 40 quilos. Ou seja, você colocar uma bucha específica, você não precisa pegar o concreto. Então, para você ver o tamanho da resistência. Então, Você consegue fala no colocar... isopor. No próprio isopor. Isopor. Então a gente consegue colocar uma TV pendurada na parede. No isopor. Quando você coloca um armário de cozinha que vai muito peso, aí você vai colocar um parafuso que vai chegar no concreto por causa disso. E o interessante é que essa tecnologia não tem limitação. Você pode escolher a arquitetura que você quiser. Para você ter ideia, é feito piscina, churrasqueira, tudo com o sistema. Por quê? Muitas pessoas falam assim, Ah, piscina também. piscina também, A piscina você faz com o sistema. com o Você sistema. consegue- Mas aí depois que faz o sistema, você vai ter que colocar mais uma camada ali para poder, por exemplo, for uma piscina de alvenaria. Para aplicar o revestimento. O revestimento, olha outra coisa interessante, Nico, você que é engenheiro. Quando a gente vai colocar um revestimento na parede, a sua parede está rebocada, né? Com esse sistema você pode colocar direto no Posso passar ICF. argamassa direto no ICF. Direto no ICF, Então desde que você economiza utiliza a argamassa correta. a argamassa C3. E Mas quando você- você fala, desculpa, de ICF, você está falando desse bloco de isopor. Isopor, Tá, isso, vamos lá, tá, isso. beleza. Então, Tá. você economiza na construção, porque Sim. você tem partes que você não precisa rebocar. Justamente. E tem alguma uma vantagem no reboco em questão de fissura, de trinca? Isso Então. ajuda? Ô Niego, nós temos um sistema que chama ICFlex. Foi um sistema desenvolvido também por essa empresa, que é o reboco. Então, o reboco, esse reboco não vai cimento, não vai cal. É uma argamassa que você mistura com um componente e você faz a aplicação na parede, tanto interna quanto externa. Então, vai um produto diferente Isso. ali, tá? Qual a vantagem disso? Ela não tem retração igual tem o reboco. Tá, então só para os nossos ouvintes, Sim. vamos explicar o que é retração. Isso. Aquelas fissurinhas que você vê na sua casa que tem em Três Lagoas, tem em Três Lagoas? Tem. Muito. Tem Em em todo Três lugar. Lagoas, em todo lugar, e isso não é um problema estrutural, tá, gente? A gente cansa de explicar aqui para os nossos clientes, mas nem todo mundo é obrigado a saber. Isso. Aquelas fissuras de retração não são estruturais, isso é a dilatação térmica da cidade, calor de 40 graus, aí esfria um pouquinho, isso dá essas retrações Dá essa pequenininhas, que retração. são as Principalmente microfissuras. próximo. Tá? Isso. Microfissura não é rachadura, tá, gente? Não é aquela coisa que você passa uma caneta lá dentro. É Isso. realmente bem fininho que você tem que chegar a 50 centímetros da parede para enxergar. Para enxergar. Isso, então, não existe mais. O que a gente fala assim, com essa tecnologia, tanto das paredes quanto do reboco, você elimina 99%. Porque o reboco ele é flexível e impermeável. Então Ok. ele ajuda nessas movimentações do solo, movimentações que tem na casa. E a vantagem também do isopor, vamos colocar assim, que ele, além de ser térmico, ele é acústico. Então você tem um isolante também nesse sentido. Então isso facilita também, né? E um outro detalhe bem interessante do reboco, que ele não deixa dar essa infiltração. É isso que eu ia te perguntar. Você ainda tem que impermeabilizar? Não, Você não, aquele produto de impermeabilização que passa nas paredes já não precisa fazer você mais. não precisa. Você não precisa passar selador, você não precisa passar impermeabilizante. Esse sistema ele elimina o chapisco, o reboco, o selador, Esse flex, esse como que- ICFlex. ICFlex. Isso, ele elimina tudo isso.
Você depois, ou você pode acabar ele com a textura, fazendo a textura dele mesmo. A textura, você fala do acabamento da pintura Acabamento final. da pintura. Sim. Ah, um né? granélio, um grafiado. Você pode acabar com ele, ou você pode deixar a parede lisa e aplicar a textura que você escolher. Então ele tem muita facilidade. Ele fica lisinho, assim, como Fica fica melhor que o lisinho. reboco, porque ainda o reboco às vezes dá uma Isso. marcadinha, a gente tem que pôr um gessinho ali para ficar mais liso. E qual que é a vantagem? Você, a parte interna com esse sistema, você economiza na massa corrida. Então você utiliza Aí menos massa fica corrida. lisinho como uma massa corrida? Ele fica liso, só que você dá acabamento com massa corrida, Entendi. tá? Só que o acabamento dele é melhor do que o acabamento do reboco. Olha só. Tá? Ele não fica poroso, igual ao sistema de reboco. Então, aparentemente, a gente está falando que só tem vantagem o sistema. Isso. Ah, outra pergunta aí, técnica antes, o contrapiso, ele é desse mesmo material ou é um contrapiso normal? Como que é? Porque a gente está falando muito das paredes, Das né? paredes, Então, assim, isso. como seria A fundação? a fundação, Isso. tudo isso. E depois também o contrapiso ali, né? Se é normal, é placa, como que é? Então, a fundação você tem algumas opções hoje, né? Você tem o radier, você tem a viga baldrame, né? Nós sempre trabalhamos com a viga baldrame. No primeiro projeto, nós fizemos o radier. E eu me apaixonei também pelo radier. Cleiton, para os nossos ouvintes, diferença de viga baldrame e tá. radier. Nós aqui somos Gente, muito aula, acostumados. hein? Olha, É isso aí. hoje vocês vão ter uma ideia de quando chegar em obra, do que perguntar, porque às vezes, né, até explicar tudo, hoje vocês guardem essa isso fala aí. rica aí, porque tá muito rica. O muito que técnica. acontece? A viga baldrame, ela é uma viga, né, que você faz ao longo que vai receber a parede. Com brocas, né? Com brocas, né, com gaiolas. Então ela fica, né, um retângulo ali ao longo da parede, onde você vai erguer essa alvenaria. O radier, ele é essa plataforma toda, ou seja, o que for casa é o radier. Então, um exemplo, a parede ela vai sair aqui nesse canto, mas o radier está todo pronto. Então, uma placa só de concreto. Essa mesa seria um radier. Seria um radier. É isso aí. Então a casa hoje A casa vai estaria estar em cima aqui dessa mesa. dessa mesa de concreto. De concreto. E aí vem recebendo. Vem recebendo as formas. Mas não façam sem contratar um engenheiro estrutural. Isso, Porque eu vou lá, justamente. pego um terreno e vou lá concretar ele. Esse e falar que esse é um isopor radier. não se vende em papelaria. Não isso compre o mesmo. isopor lá, o ICF, na papelaria. Justamente. É diferente, gente. E Cleiton, aí mais uma dúvida aí mesmo. Depois a gente pode pedir para o Cleiton disponibilizar, eu sei que você tem feito filmagens, Sim, materiais sim. disso, a gente pode colocar também depois para vocês conhecerem, entender mesmo, ver a construção. Então, quando coloca essas placas, né, de ICF, vem o que se concreta dentro, é como se Concreto. se joga o concreto dentro delas, é isso? O que acontece? Tanto no radier quanto na viga baldrame, a gente perfura. E é o concreto convencional, normal. Mesmo Concreto concreto, normal, nada de ficar. Isso, nada. Só o concreto só é limitado, né, à sua resistência. Então hoje você tem um concreto FCK 20, 25, 30, né? Então o que acontece? Depois de pronto, seja a viga baldrame ou o radier, a gente vai fazer a demarcação da primeira fiada que a gente fala, né? Ou seja, vamos esquadrejar a casa. A partir daquele momento, a gente faz a marcação onde nós vamos furar esse concreto e vamos colar o aço com um componente químico. Então o aço vai ficar na vertical. Então a gente faz a ancoragem, que a gente chama da ferragem, e colocamos o EPS, né, a forma, revestindo esse ferro. Depois que toda a primeira fiada está colocada, a gente concreta ela. E aí vamos concretando fiadas por fiadas. E aí a cada 40 centímetros você passa um ferro, né, na horizontal, travando. E de acordo com o projeto estrutural, essas formas na vertical você coloca, provavelmente de acordo com o projeto estrutural, o ferro um sim e um não. Porque como a forma tem vários... Ela tem, um exemplo, um buraco, aí ela tem um revestimento que é o travamento de um lado do outro buraco, né? Então, você coloca o ferro um sim e um não, mas concreta tudo. Então, a sua parede, ela vai estar toda concretada
E na junção de uma forma e da outra, forma uma viga de concreto travando a casa. Então a gente está falando que a sua casa vira um bunker. Sim, A gente concreto escuta, e né? aço. Escuta falar tanto de bunker, ó. E aí a parte do telhado, né, gente? Eu estou fazendo o papel do ouvinte mesmo, mas do telhado, da parte da laje, é a laje convencional que é utilizada ou Isso. também é algum método diferente? Ô, José, é bacana essa pergunta, porque assim, esse sistema, ele é um sistema que te gera economia, né? Então as pessoas acreditam que, porque é cheio de concreto e aço, vai ficar mais caro? O que acontece? Você elimina várias etapas, né, com esse sistema, que aí você consegue ter esse equilíbrio. Um exemplo é da laje. O que acontece? A laje é como eu falei, esse sistema você faz qualquer tipo de construção. Então você pode utilizar uma laje normal, uma laje protendida, tá? Normal. Só que a diferença que a própria forma eu consigo fazer a caixaria por lado de fora. A viga de respaldo, você fala. Justo. O que acontece, Diego? A gente faz um J na forma. Então, você imagina a forma, eu dou um recorte, encaixe e trava ela. a laje vai vir e apoiar nela. Então, a madeira que eu utilizava para o lado de fora, eu não utilizo nenhuma. Porque você usa a forma como madeira. Então, para você ver o tanto que é muito mais rápido. Aí a gente deve ter, né? A gente sempre fala, tudo não existe almoço grátis, né? Provavelmente vai ter algum ponto aí que é mais desafiador. Que é desafiador. Né? Não vou utilizar uma palavra, uma desvantagem, mas que é mais desafiador. Já fazendo pergunta que os meus clientes provavelmente farão. Certo. Se eu quiser quebrar, né? Porque a gente gosta de uma reforma, né? Se eu quiser quebrar uma parede, fazer uma adaptação, comprei tua casa, certo, né? Me atendeu ali, mas eu quero deixar a área gourmet integrada com a sala, um exemplo. Eu consigo quebrar essa parede? Eu posso? Quais alterações eu posso fazer depois que a casa estiver pronta? Justo. Sem prejudicar a obra. E se pode? Sim. Como eu falei, ela é uma construção igual às outras, só que, lógico, com vantagens que a outra não tem. Toda obra você pode abrir, mas para você abrir você precisa consultar um engenheiro. Por quê? Ela não é tão mais simples assim que a outra, vou quebrar aqui. Não, Mesmo igual a outra. A outra também, né, gente? O ideal é isso Isso. aí. Por quê? Gente, não façam reforma sem consultar um engenheiro, sem consultar um Justamente. arquiteto. As pessoas compram as casas e às vezes querem fazer mudanças Tem um drásticas. tio que constrói, construtor, o amigo pedreiro, não sei o quê, né? E querem tirar paredes. A Isa, que está aqui atrás das câmeras, já deve ter visto isso, né? A gente Quer tirar as paredes que... essa aula, isso não está sendo uma fala rica, isso está sendo uma aula rica, porque nós temos aí engenheiro, arquiteto, especialista, né? Mas vai lá, conclui. O que acontece? Toda casa ela tem uma carga, né? Que vem de cima para baixo. Então, um exemplo, não é simplesmente, vamos pegar essa parede aqui do estúdio. Então, mas quando você fala não precisa de viga, eu penso, você não precisa tanto de viga, eu tenho mais mobilidade para fazer as reformas, ou não, entendeu? Na realidade, Josi, você leva alguma vantagem, por quê? Porque vamos imaginar quando você pega um cômodo. Então, normalmente você tem coluna nas pontas, sim, correto? Uhum. Já nesse sistema você tem coluna na parede toda. Então, ele acaba tendo uma resistência muito superior ao sistema convencional. Mas por que a gente fala de procurar um profissional da área? Mas a área que você fala um engenheiro. Pode ser qualquer um? Não, eu falo assim, quando você vai abrir um vão. Então você precisa procurar um profissional, né? Por quê? Porque ele vai avaliar o quê? Qual o tamanho do vão que você quer abrir? Tá, mas você acha que um engenheiro que não conhece esse sistema, ele é capaz de fazer isso ou teria que ser alguém realmente específico que conhece o ICF? Não, um engenheiro, desde que ele entenda sobre projeto estrutural, ele tem condições perfeitas de avaliar. Tá? Por quê? Porque a gente faz o projeto estrutural. Então, ele consegue avaliar se aquele ponto que você quer abrir, seja no sistema de tijolo, de barro, ou no sistema de ICF, você pode. Para você ter ideia, só do tamanho da resistência de uma parede de ICF,
Quando você tem um sistema construtivo novo no Brasil, para a Caixa Econômica Federal fazer o financiamento, precisa ter aprovação do DATEC, tá? E o DATEC ele faz inúmeros testes de estanqueidade, de fogo, de flambagem. A flambagem qual que é? Essa que eu acho mais interessante. O EPS ele é classe F, ou seja, ele não propaga chama. Então essa ideia que o pessoal tem, o isopor pega fogo. Esse isopor não, tá? Então foi feito o teste de flambagem, para um dos testes, né? Então foram feitos... Gente, fogo, tá? Flambagem é fogo, Não, né? a flambagem o que é? É uma máquina que faz... Você imagina uma folha de papel aqui, em pé. Quando você vai pôr o peso na folha de papel, ela não vai Cedendo, tá. dobrando? Isso chama flambagem, tá? Então, o que acontece? Precisa saber essa carga que a parede vai receber, quanto ela sustenta, tá? Sem estourar. Por exemplo, quantos metros eu teria que ter ali dessa parede? Um exemplo de um vão. Não, qual que é a carga que ela antes dela estourar. Então você pega uma ponta de um lápis e coloca assim e aperta. Antes dela envergar, antes dela estourar, qual que é o peso que eu consigo Por isso a necessidade do projeto estrutural. Então isso foi feito, testes pela DATEC, que é a diretoria técnica lá da engenharia da Caixa Econômica Federal. Aí o que acontece? Essa flambagem foi feita em 4 paredes de 2,5 metros de altura. Todas concretadas no mesmo dia. E os testes foram realizados com 7, 14, 21 e 28 dias. Pela norma, essa parede precisaria suportar, nego, 6,5 toneladas. Primeiro teste, 7 dias, a parede estourou com 110 toneladas. Precisava suportar 6,5 toneladas. Lembrando, acho que nem lembrando, né? Eu acho que é falando, né? Eu tô aí igual vocês. O concreto demora 28 dias para chegar na sua cura máxima e na sua resistência máxima. Por isso que então, quando a gente 7 dias, ele está num terço ainda da sua resistência máxima. Ela não processo, chega. Um processo ainda de aumento de resistência. Então, com 7 dias, ele já foi aprovado, porque ele precisava 6,5. Ele suportou 110. Aí, o segundo teste, 14 dias, estourou com 118 toneladas. Terceiro teste, 21 dias. A máquina tem uma força de 140 toneladas e não estourou mais a parede. Nossa. Então aí eu te faço a pergunta, e aí, a parede é resistente ou não? Então o lobo mal vai ficar soprando lá que ele não vai comer os porquinhos dentro. De jeito nenhum. Então, para você ver... Antes, só, não vou esquecer, acho que também pode ser legal. Sobre a questão, lógico, né, não é simetria, mas a gente sabe que teve até um cliente que me perguntou isso a respeito da casa, né, que acho que é de pré-moldado, que às vezes ela faz tipo uma barriga, assim, sabe, dependendo de como coloca o concreto e tal. Essa questão você vai colocar lá a quantidade de concreto, ela não fica desnivelada. Por exemplo, assim, ela não que ela não vai ficar torta, porque vai depender também de como que vai ser feito isso. Mas eu digo assim, essa placa, ela não corre o risco, ela não deforma. Não. Ô Josi, essa placa, eu deveria ter trago uma para a gente subir em cima. Pode subir 4, o tanto de pessoas que ela comportar em cima, você pode colocar que ela não pode subir nós 3 aqui que não vai estourar. Nós 3, certeza. Por quê? Porque é um EPS de alta densidade. Então ele ele é um EPS injetado. Então ele suporta, você pode colocar, agora é lógico, o engenheiro sabe, todo concreto ele tem um limite que você solta de altura. Sim. Né? Não adianta falar assim, vou fazer uma parede aqui de 3 metros de altura e vou soltar o concreto lá de cima. Na hora que ele cair aqui, realmente o impacto vai gerar uma deformação. Agora, se você fazer de forma correta, sim, não tem problema nenhum. E detalhe, tá, Nego? Esse concreto, 90% do nosso concreto, ele é usinado. Ou seja, 10% é batido na obra. Então, a gente tem um controle de qualidade da casa inteira. Da casa inteira. E a gente utiliza o FCK 25. Na casa inteira. Na casa inteira. Tá?
Por que não é 100% do concreto usinado? Porque quando chega da laje para cima, a gente tem a dificuldade da altura. Então, o volume de trabalho ele fica menor devido a isso. Quando ela está até na altura de laje, a gente consegue utilizar o caminhão porque você sabe que o concreto tem um tempo de espera. Né? Mas em cima coisas mais, isso, com mais detalhes, isso, mais justamente, devagar, aí o concreto acaba não dando certo, trazendo da usina. E que o risco é muito menor na parte de cima Sim, do que nas justamente, paredes, né? ali é só para telhado, né? Cobertura. Então, é muito interessante isso aí. Então, além de ser de concreto e aço, é um concreto que tem um controle de qualidade. Pode ir. Barulho. Obrigada, as mulheres primeiro. E você já tem assim uma noção hoje, né, de quanto você, lógico que já te venderam isso, mas de fato, né, executando, quantos por cento assim, mais ou menos você consegue ter de economia numa obra usando o ICF? Tipo, por uma obra, vamos qual que está mais finalizada agora, assim? O Josi, eu falo para você que ela se iguala ao sistema convencional. Entendi. Em relação ao custo? A relação a custo. Por quê? A mão de obra, ela é menor. Você ganha, tipo, no tempo? Você ganha no tempo também, é outro fator. Qual que é a diferença? Vou te dar um exemplo. Nós erguemos uma casa ali no Village de 200 metros quadrados, tá? Então, a partir do momento que nós iniciamos a primeira fiada, até terminar, nós gastamos 60 dias corridos. E uma convencional ia ser quanto? Até terminar a alvenaria. Toda a alvenaria. Toda a alvenaria. Com laje laje e pratibanda. Sem ter que colocar mais uma forma. Vamos colocar assim, tá? Você montou a casa inteira? Inteira em 60 dias. E nós pegamos um período que teve feriados, chuva, não trabalhamos ao sábado. Então, para você ter uma ideia. Você colocar dia corrido, 40 dias. 40 dias trabalhados. Quanto seria uma normal, uma obra convencional? Uma obra convencional, uns 6 meses. Com mão de obra boa, viu? Com mão de obra boa. Que é no Village do Lago, ainda aqui também. Que é outro detalhe, né? Que é outro detalhe. Com menos pessoas. Ou seja, então talvez em relação ao custo de precisar de gente ali trabalhando diminui muito. Mais ou menos assim. Então, número de pessoas? Trabalhamos com 5 pessoas. Eu acho que no momento atual que nós estamos passando não é nenhum custo que importa tanto. Não, é realmente a dificuldade de mão de obra que todo mundo está passando, né? Então, e um outro tema bem interessante em falar nisso é quantas pessoas já tiveram prejuízo com mão de obra. Contratou uma mão de obra, a mão de obra acabou de receber e ele não acabou a casa. Acontece isso? Muito, e muito. Então, nesse sistema, você imagina o seguinte, teve uma economia de 4 meses de trabalho. Então, você tem um vão de 4 meses aí, ó, para eventualidades. Já no sistema convencional, não. O cara vai levar 6 meses, e como diz o Niego, trabalhando bem, com equipe legal, para dar tudo certo. Tem uma equipe que trabalha para a gente, que eu achei bem interessante, que ele sempre fala assim, cara, não sobra dinheiro. Para você ter uma ideia, eu acertei com ele a mão de obra 40% mais barato do que ele me cobrava num sistema convencional. Nossa. No final sobrou dinheiro para ele. Então ele está motivado a continuar produzindo. E tem que ser, como que é essa mão de obra? Ela é especializada também, Cleiton, ou não? Ela é assim, eles passam por algum, pelo menos alguma coisa assim, tá. Ou é? O que acontece? O pedreiro ele precisa ter a noção, né, de prumo, nível e esquadro. Sim. É o que ele precisa entender. O restante a gente dá consultoria. Nós estamos dando consultoria ali no Quarta da Lagoa de uma obra que o dono da obra conheceu a nossa obra, viu a diferença de sensação térmica dentro da obra, né? Ele também é engenheiro, viu a resistência das paredes, tá? E ele está fazendo 2 obras no Quarto da Lagoa. São grandes, né? São grandes. Obra bem grande, né? As 2 obras, a dele 400 metros e da mãe 250 metros. Então 650 metros. 650 metros, tá? Equipe de 6 pessoas já estão rebocando. Com menos de 6 meses.
É isso mesmo. Quando a gente mudou de lá, vocês estavam iniciando, né? A gente estava É isso aí. fazendo preparação do terreno. Então, para vocês terem uma ideia, Niego, 650 metros de obras, 6 pessoas, em 6 meses já rebocando. Não, É impossível no é sistema impossível convencional. É impossível. Com 6 pessoas, impossível. Impossível. Acho que até com mais pessoas seria muito difícil. Muito difícil. Então é isso que eu falo. Esse sistema, além de todas as vantagens que ele traz uma segurança para a pessoa. Outro detalhe, Josi, você já parou para analisar que você vai ter uma economia de energia para o resto da vida? Não vai ter parede quente. Outra coisa que as pessoas perguntam, Cleito, como é que eu corto essa parede para embutir? Difícil. Cara, com faca térmica, sem barulho, sem poeira. Então você não vai chegar lá e ter o pedreiro cortando a parede, aquela poeira. Não, é com faca térmica. Embute a caixinha, embute tudo, hidráulica. Você já corta da espessura que você quer. Então, aquele conduíte, aquele cano, ele já entra travado dentro da forma. Depois você coloca a tela para fazer o reboco. Depois você faz o reboco e Isoflex. Então, você tem, para você ter uma ideia, colaborador nosso, numa casa lá do Costa Leste... Aí você, por exemplo, vai conseguir cortar tranquilamente, assim, sem fazer muito estrago. Não existe estrago. Não. Essa é a vantagem. Não vai ficar torto. Não existe poeira. Tá? Então, é muito melhor. Para você ter uma ideia, nós estamos com uma casa no Costa Leste de 170 metros. O colaborador cortou todas as paredes para embutir todas as caixinhas, todas as mangueiras em um dia. É bem interessante. Vamos ter que rever algumas coisas. E hoje você está com quantas obras nesse modelo em Três Lagoas? O Niego, como a gente constrói e depois coloca para venda, então o que acontece? A gente tem algumas obras, né? E quando vende, como a equipe é reduzida, a gente concentra a equipe na casa que foi vendida. Tá? Então a primeira obra nossa, Village. Depois, que não é nossa, é do cliente, Quarta da Lagoa, 2 casas. São os 650 metros, né? Isso. No Costa Leste, nós estamos com 3 casas. Em construção. Em construção. 2 com parte de alvenaria pronta e a terceira já montando laje. Se nossos ouvintes quiserem visitar essas obras, claro, a gente pode deixar o contato no final aqui. Pode. Vocês podem levar eles. Precisar, a gente acompanha para poder apresentar, mostrar. Porque a gente acredita que a partir de agora a curiosidade e a vontade de conhecer o sistema vai aumentar. Vou deixar meu contato aqui, vou deixar o contato de uma consultora excelente, que agora está sabendo tudo sobre esse sistema. Mas eu queria conversar assim, né, até bem importante isso, eu quero falar para os meus ouvintes, que é uma realidade, né? Então, quando o Cleiton fala lá no início que foi uma insatisfação de algumas obras que ele, né, foi adquirido e quis construir. Então, é muito chega aqui, José, é melhor construir o que comprar, né, pronto. Então, assim, o Cleiton, ele não é somente o empresário. Apesar dele não ser engenheiro, eu acho que vocês puderam perceber a expertise dele no negócio, né? Então, parece às vezes ser muito fácil, no sentido de ouvir todos os estudos, todo o trabalho, tudo o que ele se propôs a fazer. Então, essa também é uma diferença de comprar com quem realmente se empenha, né? Eu achei legal lá as placas e vou pedir para o pessoal, né, colocar para mim. O Cleiton acompanha muito isso, né? Então, também tem todo esse acompanhamento do Cleiton, né? Estudando, uma das coisas que a gente estava conversando, ele tem essa assessoria, né, Cleiton? Vocês têm essa consultoria também com a empresa, né, que você compra esse material. Então, não é uma aventura, né? Foi algo muito estudado, né? Eu lembro de você, né, comentar mesmo, foi apaixonante e de trazer isso, né, para cá. Então, essa é a diferença da seriedade aí nessa casa, nessa tecnologia nova. Não é uma aventura, né? É algo realmente bem premeditado. Josi, você tocou num assunto bem legal. Antes da gente começar esse sistema de CF, eu já fiquei estudando uns 2 anos antes, tá? Para poder entender melhor, conhecer, porque a gente sabe que nem tudo são flores, né? E também é bem interessante falar sobre essa questão quando a pessoa fala, eu vou construir, eu vou comprar pronto. Ele tem que procurar a assessoria de uma imobiliária boa,
honesta. A gente já fez vários negócios, né? Sim. Seus Ah, clientes... o Cleiton compra com a gente aqui, então, né? Vende, mas assim, que isso que é legal, que às vezes ele tem um caminho para comprar, né? Mas ele procura, então assim, é a diferença mesmo. Porque a gente tem que estreitar os laços, né? Sim. E outra coisa que eu falo assim, a pessoa também tem que tomar muito cuidado, a imobiliária, de quem ela vai representar. Por quê? Porque você sabe, você já vendeu casas nossas, do suporte que a gente dá, né? Uma outra coisa interessante ser falado. Pós-venda, Então, né? o pós-venda nosso, porque a gente sabe que às vezes acontece alguma questão, alguma dúvida, né? Algum reparo que às vezes passou batido, que a gente não viu naquele momento. Então, essa é a grande diferença. Então, a gente tem um laço legal com os nossos amigos que compram as casas e com os corretores que a gente não deixa na mão. Então esse também é um diferencial do que a gente faz, né? E como eu sou muito criterioso, eu passo nas nossas obras todos os dias, 2 vezes por dia. Já te vi várias vezes. Várias lá, vezes. Né? Então, de caminhão, de tudo. É isso aí, a gente não tem essa... porque o cara tá fazendo, então vamos largar. Não, a gente chega lá, corrige, o que não tá bom, refaz de novo. E é assim que é. E é até interessante, Josi, nós temos um cliente que você conhece, que você já vendeu casa, que ele comprou nossa, né? Eu tô com um cliente que ele já comprou 2 casas nossas, né? Já revendeu essas casas através de vocês e comprou uma casa com sistema ICF. Por quê? Porque ele acredita naquilo que a gente faz no nosso trabalho, né? Então a gente se preocupa com tudo, desde a fundação. O Niego, até uma coisa interessante que as pessoas precisam entender é a questão da infiltração, né? Que é aquela umidade que vai vir de baixo para cima. Então a gente faz todo tipo de tratamento, mas no sistema convencional vai existir porque não tem como. Você tem uma parede que faz divisa com o vizinho tem um gramado, vai receber água todo dia. Nesse sistema, ele não tem esse problema, porque o isopor também é repelente à água. Tipo assim, impermeabiliza mesmo, não volta. É impermeável. É impermeável. É impermeável. Não vai passar nada ali. Não, nada. E se tiver um furinho? Outro detalhe, tem concreto. Tem depois concreto. tem outro isopor. Entende? As pessoas me perguntaram assim, Cleiton, e se bater um pássaro na parede? Cara, deixa ele bater. Bater um pássaro? Morreu. Porque fica preocupado assim, bater um pássaro vai furar a parede? Não. Para vocês terem uma ideia, o dono da empresa... Pica-pau não vai bater. Não. Pica-pau. Gente, a gente tá com jeito problema. Tem um nenhum. cliente meu, sério, isso é verdade, é uma casa de altíssimo padrão. E o pica-pau foi lá e tá cheio de buraco aí. Se ele estiver me ouvindo, ele vai saber qual é. Mas é interessante por quê? Porque as pessoas têm aquela ideia do isopor de antigamente. Para você ter uma ideia, eles colocaram o ICFlex numa placa de isopor e passaram com uma caminhonete em cima. Condicionado. É lógico o isopor pelo peso, né? Sim. Uma caminhonete de lá de 2 Deformidade, toneladas, ela... Dá uma deformidade. Mas o ICFlex em si, não. Você já viu um reboco que você consegue enrolar ele como se fosse um rocambole? É o ICFlex. É o ICFlex. Ele vem pronto, isso? Não, ele é um componente que você bate ele, né? Mistura ele na obra, tá? Para você poder Não, aplicar. tá. Fica uma chamada de reboco rocambole. É isso Uma aí. chamadinha boa. Não é? Reboco rocambole. E você então, por quê? Porque ele é flexível. Então isso é interessante, né, dessa tecnologia. Agora é lógico, como toda tecnologia, você precisa de pessoas com mente aberta. Em todas as pontas, Todas né? as pontas. Na construção, Justamente. em aprender a construir novamente e depois Justamente. adquirir esse produto. É né? isso aí. Cleiton, nós sabemos que nós estamos num oásis, digamos assim, né? Nós estamos numa cidade privilegiada, numa região que está recebendo vários investimentos, a gente fala de investimentos bilionários. Nós temos a perspectiva da FN3 em Três Lagoas ser retomada, da duplicação da Eldorado Brasil, da construção da Arauco em Inocência, bem próximo a Três Lagoas. A cidade polo vai ser Três Lagoas. Nós temos a construção da fábrica de Ribas do Rio Pardo, que está finalizando agora no final do semestre. Nós temos a expectativa de uma nova indústria da Bracel perto de Bataguaçu. E nós temos a linha férrea saindo de Três Lagoas. Então, nós temos vários investimentos aqui na nossa cidade. E como que você vê o mercado imobiliário
de Três Lagoas, da região e do Brasil, neste ano de 2024? Qual que é a sua expectativa? Diego, eu percebi que o ano começou bem pujante, tá? Várias pessoas de fora visitando nossos imóveis, devido a essas movimentações, igual você falou, dessas empresas, né? E Três Lagoas, a gente, graças a essas empresas, nós temos uma arrecadação muito boa, né? Então você vê a cidade inteira sendo construída, pavimentada, reformada, né? E a gente percebe que com essas ampliações ou com essas novas empresas, a tendência de pessoas de fora vir, né? E eles vêm com esse conceito de condomínio, vêm com esse conceito de casa própria, né? Até porque o aluguel é um ótimo negócio para quem é o dono da casa, justamente, né? Não é? Para quem é o dono é um ótimo negócio, né? Ótimo negócio. Ainda mais em condomínio fechado. Ainda hoje, mais em condomínio fechado, que tem poucas casas com opções de aluguel. A demanda é maior do que a oferta, na verdade, né? Sim, justamente. E outra coisa que você vê, olha o tanto que nossa cidade mudou de uns anos para cá. Não tem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. Né? Nós retornamos para cá em 2012, né, 2012. Eu sou de Três Lagoas, fiquei 10 anos fora e voltei em 2012. É outra cidade. Outra cidade. É outra não cidade. Você vê os investimentos igual o pessoal, a praia, resort, né? O pessoal investindo um rio de dinheiro ali. E vai ficar lindo, né? Vai ficar lindo. O pessoal, a gente anda, né, final de semana no rio, tanto que o rio está cheio de embarcações, de jet ski, as festas que tem no rio. Hoje Três Lagoas ali virou aí, né, um lazer totalmente relacionado ao aquático. Não é? Outro detalhe importante, o pessoal que vem de fora tem essa sensação de uma cidade acolhedora. Sim. Uma cidade limpa, uma cidade bonita. Né? Com essas opções, né, de 2 grandes rios aqui ao lado. Então eu vejo, Nego, que Três Lagoas a tendência é só melhorar. Eu não, assim, a gente fica às vezes com receio, né? Com medo, né? Com medo, né? Será que vai? Será que vai? Será que não vai? Coisa, né? Você vê as empresas que produzem o eucalipto, né? A muda de eucalipto que tem aqui em Três Lagoas, ampliando por causa da demanda. Então você vê que todo mundo está crescendo. Isso né? reflete diretamente no nosso mercado, no mercado imobiliário. Né? A demanda por imóveis não para, né? Justamente. A gente recebe bastante investidores aqui no JN e o que a gente fala? Cara, o preço não é caro. Não está caro, porque o caro é o que você deixou de comprar. Isso. Porque se você voltar daqui a 2 anos para comprar o mesmo imóvel... 2 anos, 2 anos. Sendo, eu consigo, às vezes, né, assim, alguns clientes, eu vou comprar e ficam nessa dúvida, eu estou no aluguel. Eu digo que não é 2 anos. 6 meses ele já vai ter um impacto no valor. Quando a gente fala de casa de condomínio, é assim, a gente tem uma leva ali naquele determinado valor, né? A última negociação nossa, que foi agora, recente, foi a última casa, praticamente no valor que vai ter no Costa Leste ali. Agora acabou, né? Então, assim, já aumenta. Então, assim, você vê que eu acredito que de 6 a 8 meses, a gente já tem uma mudança aí de valores do mesmo produto, no sentido de metragem, do lugar né? Falando mais assim, específico sobre condomínio fechado, é isso, né? E o cliente fala, poxa, eu também agora não vou comprar porque aumentou. Eu falei, então aí você não vai comprar mesmo, porque se você não comprar agora, daqui 6, 8 meses, se tiver o imóvel, ou ele vai aumentar o preço, né? Sim. Então eu entendo dessa forma também, que não dá para esperar. Eu digo que a oportunidade é não esperar uma oportunidade, compra e você espera a oportunidade numa venda para que você realmente tenha uma liquidez aí você maior. falou uma coisa bem interessante, Josi. O investimento, quem investe em imóvel não perde. A primeira casa que nós vendemos no Costa Leste, hoje a pessoa teve um ganho de 50% no valor da casa. Eu tive essa experiência, alguns imóveis que eu vendi no Costa Leste também, e eu falei, eu deveria ter deixado alocado esse imóvel e deixei para vender agora. Não é? Porque teve imóvel que eu vendi, revendi para um investidor, porque a pessoa que comprou foi embora, por questão de trabalho, aqui tem uma vinda, ida e vinda bastante de Está indo para a terceira venda. Está indo para a terceira venda e isso todo mundo agregando valor. E isso é muito positivo para o mercado, isso é positivo para mostrar para o investidor que vale a pena investir na cidade, vale a pena investir aqui em Três Lagoas.
E em 2024 não vai ser diferente, né? De jeito Se nenhum. tudo que tiver para acontecer, Todo mundo ganha. todo mundo ganha. E assim, vai faltar imóvel em Três Vai Lagoas? faltar imóvel. Vai faltar. E não é papo de vendedor, não é papo de construtor. A gente não quer aqui só estar vendendo imóveis. A gente está querendo fazer uma consultoria e alertar todo mundo. Vai faltar imóveis em Três Lagoas. Bons, né? Bons imóveis, né? Sim. Para todo mundo que a gente está recebendo. E você falando nisso, Niego, essa semana que passou, pensando nessa questão da falta do imóvel, né, desse produto para poder vender, eu fechei 2 parcerias com 2 outros empresários para a gente construir junto. Então, para a gente somar forças no volume de imóveis que a gente vai ter para poder vender. Não vou nem perguntar quem é, porque eu acho que está indo em off isso. Não sei se está indo em off, mas você tem outra oportunidade para vir aqui para falar um pouco dessa parceria. Justamente. É muito bacana, porque assim, a gente sozinho, a gente tem uma limitação de crescimento. Sim. E quando você une forças, você tem uma possibilidade inúmera de crescimento, né? Sim. Então, a gente, pensando nisso, eu propus para 2 empresários diferentes, né? Até para a gente ter mais 2 forças. E eles toparam na hora. Por quê? Porque viram essa questão. E assim, né, não vou nem entrar muito específico nisso, que aí os interessados entrem em contato conosco, a gente depois vai deixar aqui, porque tem várias maneiras, né? Então, assim, Josi, fiquei interessada, né? Quero saber mais, eu vou me planejar, o meu momento não é agora, eu queria fazer uma casa no meu jeito. Isso é tudo negociável, né? O Cleiton é um dos nossos aí, parceiros, né? Flexíveis, né? Que é bem flexível. Então, assim, eu tô aqui conversando com eles, já tô tendo inúmeras ideias aí de negócio, porque eu acho que o intuito, né, do Fala Rica é que vocês conheçam, né, muita coisa, mas que também gere, né, vocês que estão escutando e a gente também participando, negócio, né? Sim. Não só aprender, mas já pensar ali, não deixar de perder as oportunidades. E que saiba que em Três Lagoas tem gente fazendo diferença, né? Porque Sim, acaba essa informação não chegando na grande população, maioria, né? Na grande maioria das pessoas não sabe que está sendo construído casas com essa tecnologia aqui na cidade. E é escutar, né? Que eu falo também assim, que às vezes você vai escutar de quem, né? De quem que não sabe também, acha, supõe, porque ouviu falar, né? Então a gente precisa desmistificar isso, né? E se tá agregando valor, se é um produto tão legal, eu já tô aqui olhando pro Niel super interessado, até pra gente que constrói também é super legal, isso a gente já tá animado. Então é ter conhecimento e não só, né, o Cleiton, mas os corretores, né, entender do produto, isso faz toda a diferença numa venda, né, numa venda, num auxiliar, né, esse cliente nessa jornada aí. E outra coisa, né, a gente parar para analisar assim, que quando a gente vende algo para alguém, você está vendendo um sonho para a pessoa. Muitas das vezes a pessoa está adquirindo uma dívida para poder pagar aquele imóvel. E você precisa vender algo de qualidade. Cleiton, vamos lá, que é uma pergunta importante. Esse imóvel, o ICF, ele pode ser financiado por qualquer banco? Legal. Qualquer... O que acontece? É importante a gente ter essa ideia, porque existem outros sistemas de construção também com isopor, tá? Tem o sistema monolítico, tem outras formas parecidas com a nossa, tá? Então é importante aquela pessoa que queira, é igual você falou, procurar... Não é tudo isopor, é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, tá? Então procurar pessoas que realmente estudaram sobre a questão, por quê? Tem o sistema monolítico, né? Que é um sistema que você vai ter grandes problemas com fissura. E aí a pessoa olha e fala, isso aí foi feito de isopor? Nem tudo é a mesma coisa. É aquele que dá na barriga, né? Entendeu? Na parede então, e tal. Assim, realmente tem que tomar cuidado, tá? De procurar pessoas que realmente têm um trabalho sério. Seus imóveis poderão ser vendidos no financiamento porque ele tem O que acontece? A Caixa Econômica Federal, que hoje teoricamente é o banco financiador do Brasil, financia, ela só financiava esse sistema quando a pessoa estava com a casa pronta. Então ela não tinha opção, um exemplo, eu vou lá... Terreno em construção. Isso, vou lá fazer esse terreno em construção. Não. Agora com o Datec, né, que nós adquirimos o Datec,
ela pode adquirir qualquer tipo de financiamento pela Caixa Econômica Federal. Então hoje, se a pessoa quiser fazer a construção via esse sistema que você trouxe para nós aqui em Três Lagoas, ela consegue fazer o 100%. financiamento, terreno e construção. Isso. Então dá a possibilidade dela comprar um imóvel pronto, novo, pronto usado, Sim. ou se ela quiser construir. Do zero. Do zero. Isso. E um outro detalhe que a gente faz também, bem interessante, é que se a pessoa viu a casa, mas poxa, esse projeto não ficou legal. Sim. A gente também fecha com ele, fornece o projeto de acordo com o que ele quer. Executa para E ele. executa para ele sem ele colocar um centavo do bolso. Ele só vai colocar na hora que acabar a casa e for fazer o financiamento. Claro que num contrato de compra e Sim, venda vai ter algumas negociações ali e tal. Né? Mas eu digo, de fato vai comprar sem ser um terreno em construção. Ele vai comprar um imóvel pronto. É isso que era o negócio que eu estava pensando, entendeu, gente? Já era isso daí. Às vezes, né, a gente fala muito e conversa sobre a venda na planta, né? Isso vem com execução, acompanhamento e, de fato, a entrega da casa ali quando tiver tudo pronto e possibilitar escolher mais coisas aí. Nós tivemos uma cliente que a gente levou ela para visitar todas as casas que a gente tinha, mas ela falou, Cleito, não, eu quero lá no Terras de Jupiá. Falei, legal. Aí a gente fez o orçamento, né? Ela escolheu o terreno, nós montamos o orçamento de acordo com a metragem da casa dela e ela só colocou dinheiro quando realmente ela foi para o banco financiar. Ou seja, não é que o Cleiton ele não constrói para você, ele não vai pegar uma obra, ele não vai prestar serviço. Ele faz um outro tipo de parecido, né? Uma assessoria, o imóvel só vai ser sua realmente. Isso, uma casa sob demanda. Isso. E olha que legal. A gente fechou um valor, né? Construiu um sistema convencional, ou seja, levou lá aquele quase um ano para construir. E quando a gente encerrou a casa já tinha outro valor. Ela já tinha ganhado dinheiro. Ela já investimento entrou justamente. Dela já tinha valorizado. Por quê? Porque o condomínio Terras de Jupiá tinha dado uma valorização. E o legal que foi o seguinte, nós honramos com ela. Não é porque deu a valorização que a gente também quer ganhar junto. Não, isso aí foi o presente que ela ganhou. E também a gente adota algumas outras coisas, às vezes a gente pega, tem muita gente que comprou uma casa pequena, a família cresceu. Poxa, eu quero ir para um condomínio, eu quero mudar para uma casa maior. Dependendo da negociação, a gente pega a casa dele como casa, terreno, tudo, entra numa parte para gente, só não vai fazer negócio com o Cleiton se não quiser. Quem não quer. E tem que estar JN Imóveis envolvido. Justamente, tem que estar aqui com vocês. Né, gente? É lógico, né? Mas isso, não, né? Pessoal, assim, então a gente aprendeu com o Cleiton. Ele entrou no mercado imobiliário, ele trabalha com autoescola. Teve uma academia também, né? Tive uma academia. Teve uma academia. A Drax também, é um empreendedor nato. E no meio do caminho trouxe uma tecnologia muito importante para nós, de Três Lagoas, que é o ICF. Tá? Então é bem interessante, eu sou da área, eu gostei muito da conversa, tá? Legal. E entendo que o mercado imobiliário de Três Lagoas vai bombar nesse ano, assim como vem muito bom há vários anos, né? A gente realmente está num oásis aqui, eu acho que isso vai durar bastante tempo ainda, né? Então eu gostaria de agradecer em nome do Fala Rica, em nome do Niego, a Josi vai fazer os agradecimentos também, sua participação. É o nosso primeiro Fala Rica. Bom. Foi um convidado especial, a gente já estava para bater esse papo há algum tempo, né? A gente só não tinha estruturado como fazer isso, mas foi enriquecedor. Eu acho que todo mundo vai gostar de entender um pouco mais o que é o ICF, o que você está trazendo para cá e tendo coragem para fazer isso, né? Eu acho que o que mais importa é ter coragem de trazer algo diferente e que poucas pessoas têm. Então, mudar conceito. Parabéns, tá? Cleiton, quero agradecer, né, novamente. Já estou pensando aqui, tem o Diego falou, né, que você é tão visionário. Tem um outro produto aí que a gente não vai contar agora, que o Cleiton também já tá estudando para implantar, vai ser uma outra conversa, mas também é muito legal e tem a ver com o mercado imobiliário. Nós temos um carinho, né, enorme, nós temos uma parceria aí já de algum tempo, e tanto você acreditando no nosso trabalho, né, e como nós acreditando no seu trabalho e vendendo seus imóveis. Eu estou ansiosa para fechar aí a primeira venda de um imóvel, né, no ICF, e quero participar. Muito obrigada. Para mim, enquanto corretora, vendedora, foi primordial essa conversa para eu poder realmente
ter o conhecimento para passar isso para os clientes. Né? Então, muito obrigada, foi uma aula, foi um show, foi uma fala riquíssima. Olha, eu que tenho que agradecer vocês, né? A Josi sabe que quando ela foi vender o primeiro imóvel nosso, eu tinha uma certa resistência, né? E depois de lá só melhorou a nossa parceria, a nossa confiança, a credibilidade na JN. Então, para mim, assim, foi muito bacana essa parceria, né, que se iniciou lá atrás. Agradecer demais o convite para estar aqui, né, explanando um pouco, porque não é fácil você trazer uma tecnologia que ninguém acredita. Uma cidade pequena, né, cheio de desafios. As pessoas puderam palpar o negócio e ver que é algo sólido. Então, para mim, assim, vir bater esse papo com vocês aqui, para mim foi muito bom. Então, só tenho que agradecer vocês mesmo. Eu que agradeço Não, esse a gente convite. que agradece e com certeza a gente vai ter outras conversas, porque você não para quieto. Você toda hora tá mexendo com alguma coisa e essas pode novidades... parar, né? A história da aposentadoria, não sei não. Se vai acontecer. Minha esposa fala a mesma coisa. É mito. E agradecer vocês, né, que tiraram esse tempinho para escutar a gente. Fiquem, né, ligados, acompanhando. O intuito dessa fala rica é enriquecer, né, mesmo de conhecimento, evoluir junto com as pessoas aqui da nossa cidade, né? Porque a gente às vezes passa batido e não imagina, né? Às vezes tem umas pessoas que só conhecem o Cleiton da autoescola ou só o Cleiton construtor, né? Então, poder assim mostrar essa garra, esse prestígio que você, né, faz com que nós tenhamos, né, por você e investir na nossa cidade. Obrigado. Isso é ótimo. Obrigado, Cleiton. Eu que agradeço.